Quem é importante? Os adversários de Jesus questionam por que os historiadores não o apontaram, não o citaram em seus registros, em suas odes. Não veem eles que nem mesmo Sócrates, quanto menos Buda, Maomé, foram guardados pela história. Não veem eles que os nossos livros de história, materialistas todos eles, dão importância para os generais fazedores de mortos, para os políticos fazedores de guerras, mas nunca para os profetas, nunca para os luminares, especialmente para luminares de regiões dominadas, de países dominados, oriundos de regiões desconsideradas. A história fala de hierarquias humanas. Os luminares falam da hierarquia de Deus. Crítico, desconcertante que o homem que repartiu a história não fosse considerado pela história. Que os seres que dividem, que mais influenciam, que mais poder têm para muito além das armas, do dinheiro, dos votos, são exatamente os desprezados pela história. Isso mostra o grande abismo que existe entre a hierarquia dos homens e a hierarquia de Deus. Também Paulo, uma das almas mais lúcidas, enérgicas, corajosas que já passaram pela terra, Paulo de Tarso, já depois de ter feito quase toda a sua grande obra, as suas 2 viagens pelo mundo conhecido, pelas cidades ao redor do Mediterrâneo e mesmo muitas para dentro, era desconsiderado, não interessava aos judeus de então, e para muito além da justiça romana, base da justiça atual, que dava muita força ao processo formal, muito além mesmo da justiça da Judéia, tomou a justiça para suas próprias mãos e começou a espancar pesadamente aquele homem que desafiava todo o judaísmo de então. Passando por ali, uma patrulha romana, chefiada por um tribuno, conteve a multidão, prendeu Paulo e planejava espancá-lo, porque a lógica da autoridade é proteger a outra autoridade, sempre. Sempre atender às conveniências, ao jogo de forças, ao jogo político. E aqueles muitos homens
respaldados pelo sinédrio, pelo templo, só poderiam estar certos diante daquele desconhecido. Planejava o tribuno massacrá-lo com o açoite, mas Paulo questionou: é justo, é certo punir um romano sem lhe dar direito de se defender? É certo fazer isso com um cidadão romano? E o tribuno tremeu nas bases. Em Atos capítulo 22, versículo 30, nós vimos o dia seguinte à prisão, como procedeu o tribuno. Diz ali, no dia seguinte, querendo saber ao certo a causa por que era acusado pelos judeus, soltou-o a Paulo das prisões e mandou vir os principais dos sacerdotes e todo o seu conselho, e trazendo Paulo, o apresentou diante deles. Diante da hierarquia dos homens, o tribuno procedeu como deveria proceder com todos. Cego ainda para a hierarquia de Deus, temeu já a hierarquia dos homens. Aos homens daquele tempo, de todos os tempos, interessa mais o ter que o ser, e ainda mais o parecer. Porque o ser é obra dos milênios. O ter honesto é obra de décadas. O ter desonesto é obra de meses. Enquanto que o parecer é obra de minutos. Deixando-se entrevar pela preguiça, de tocar, de trabalhar, de investir no essencial, em todas as suas áreas, os profissionais, os seres humanos têm errado muito. Há professores que se mostram mais atenciosos na escola particular, médicos que são muito menos educados na clínica pública, juízes mais respeitosos com litigantes de relevo social. Todos nós baixamos o tom e os olhos diante dos seres importantes. Sabe com quem você está falando? Interrogam todos. Claro que não. Claro que ninguém sabe quem é em profundidade o seu interlocutor, porque não sabemos quem em profundidade somos nós mesmos. Não sabemos nem quem é realmente importante. Para todos esses, para todos nós, surge fulgurante a revelação cristã, que, repetindo, o profeta nos diz: vós sois deuses. Todos os poderes, superlativas dimensões de todos os poderes estão todos em nós. Nós somos deuses. Faremos tudo o que Jesus fez e mais. Deus é amor. Portanto, o amor não apenas cobre a multidão dos erros, mas desenvolve a multidão dos potenciais.
representa a multidão dos potenciais. Deus é amor e nós somos deuses. Conscientizemo-nos dos nossos tremendos potenciais, dos tremendos potenciais que há igualmente no outro. Porque não se trata de suprimir o egoísmo pelo altruísmo, nem nós melhores que os outros, nem os outros melhores que nós. Diz Jesus: ama o teu próximo como a ti mesmo. Respeitemo-nos como gostaríamos, respeitemos os outros como gostaríamos de ser respeitados, porque é dando que recebemos. Seremos respeitados se nós formos amáveis pelos outros. Reflitamos sobre a vida. Não há poder maior sobre qualquer pessoa do que sua mãe, sua professora, um amigo que fez tudo por você. O mais poderoso é aquele que mais serve, disse Jesus. E ajoelhou-se, tomando um vaso de água e lavando os pés dos discípulos. Aprendamos a importância para Deus. O maior será aquele que mais servir. Um grande abraço, até a próxima.